Boa noite, irmãos. Vamos começar nossa mensagem. Vamos abrir em Mateus, capítulo 22. Não é a nossa passagem-chave, mas a gente vai usar aqui como abertura. Mateus, capítulo 22, versículo 36 a 40. Diz: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. No estudo da manhã, nosso irmão Vitor trouxe um estudo que falava bastante dessa parte de amar o nosso semelhante, né? Porque tratava dessa relação de você lidar com o próximo, das nossas atitudes, do lidar no dia a dia de um crente, né? E no culto dessa noite, a gente vai falar mais voltado com as nossas atitudes para com Deus. Como é a nossa atitude para Deus? Essa semana eu vi uma postagem de uma igreja nossa com a irmã. Eu vou roubar esse texto que eles postaram, porque eu acho que encaixa muito bem com o que a gente vai tratar aqui hoje. Da igreja de Três Lagoas, tá? A postagem dizia o seguinte: se cada um adora a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreram por oferecer adoração estranha? Se o que vale é a intenção do coração, por que Uzá morreu ao tocar na arca? Se o que vale é fazer a obra de Deus, por que Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifício na demora de Samuel a chegar? E se Deus recebe qualquer adoração, por que ele aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim? E é um texto para a gente, de fato, refletir, né? A conclusão que ele colocava ali é: existe sim uma maneira correta de servir a Deus, de adorar a Deus. Eu não sei os irmãos. Eu, quando eu bato o olho em um texto desse, a primeira coisa que vem muitas vezes à nossa cabeça é as igrejas perdidas por aí, né? Realmente, existe a maneira correta de se servir e de se adorar, né? Tem essas igrejas aí que tocam qualquer coisa na igreja, coisas que visivelmente não são de Deus, que distorcem completamente o que é um culto a Deus, né? A primeira coisa que a gente pensa é isso. Mas eu quero convidar os irmãos hoje a analisarem um pouquinho mais sobre isso, tá? Porque, por exemplo, aqui que ele cita, o primeiro exemplo que foi de Nadab e Abiú, está lá em Levítico capítulo 10. Vamos dar uma olhadinha lá, antes da gente ir para o nosso texto principal. Levítico capítulo 10.
Ele diz assim, versículo 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então, irmãos, quando a gente vê aqui Nadab e Abiú, eles não eram pessoas que estavam lá com os filisteus, que estavam no meio da perdição, que estavam no mundo, né, entregues às coisas do mundo. Nadab e Abiú eram filhos de Arão. E a descendência de Arão é a que seria incumbida de fazer os rituais e tudo mais. Então, nós vemos que eram pessoas que estavam próximas da verdade. Eles estavam ali ao lado de Arão esse tempo todo, vendo o ensinamento correto. E mesmo assim, eles fizeram algo que eles não deviam fazer. E eles foram punidos por isso. No caso de Uzá, foi quem tocou a arca e morreu também. Está lá em 2 Samuel. Dá uma olhadinha lá também. Segunda Samuel 6, versículo 6, 7. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Uzá era uma pessoa que estava ali propositadamente querendo ir contra Deus? Não era. Era uma pessoa que estava a serviço do rei de Israel, cumprindo um serviço a Deus, ele estava transportando a arca. Ele não era uma pessoa rebelde contra Deus. E mesmo assim ele caiu em um pecado, porque Deus ordenou que não podia tocar na arca. Não importa as circunstâncias. As demais passagens aqui eu não vou nem visitar, porque acho que são as passagens que eu mais usei em pregação até hoje. São passagens que Saul e Caim e Abel eu já trouxe bastante aqui para os irmãos. Mas, né, a gente pensando, Saul também ele estava ali para uma batalha. Ele estava em uma situação de pressão. Ele estava vendo os inimigos se juntarem ali para a batalha e ele esperando. E era um momento difícil. Caim eu não vou tentar defender muito, porque aí já é uma tarefa um pouquinho mais difícil, né? Caim foi mais rebelde mesmo. Mas, irmãos, o que a gente entende, vendo, analisando um pouquinho mais de perto essas passagens, é que cair, desviar da adoração verdadeira a Deus, não é algo distante de nós. É algo próximo de nós. Né? Nadab e Abiú eram filhos do responsável pela adoração a Deus. Eu sou filho do líder espiritual da igreja. Eu cresci aprendendo e vendo como se faz. Assim como Nadab e Abiú cresceram vendo. Eu posso desviar assim como eles.
fazendo algo que Deus não quer que eu faça. Uzá era uma pessoa que estava empenhada em trabalhar. Saul tinha um cargo, embora ele não fosse o perfil que Deus queria para Israel, foi Deus que colocou ele lá. Caim, né? Embora eu não tentei defender ele aqui, mas Caim era irmão de Abel, né? Nós temos aqui vários irmãos na carne um do outro. A gente pode ver que qualquer um de nós pode cair e pode desviar de uma adoração sincera e correta a Deus. Nós precisamos, então, analisar o que nós estamos fazendo. Não adianta nós pegarmos para analisar o que essas igrejas têm feito por aí, abominações que eles têm feito. Porque Deus é justo e Ele cobra muito disso. Tanto que a gente vê, por mais que Uzá tivesse uma boa intenção em estar ali servindo, Deus não poupou a vida dele. Nadab e Abiú, Deus não permitiu nem que chorasse a morte deles. Não podia lamentar a morte deles. Deus nos ensina o como nós devemos servir e adorar a Ele. E nós devemos zelar por isso. Vamos abrir em Lucas. Capítulo 7. Lucas 7, do versículo 1 a 5. Nós vamos ver a história de uma pessoa que adorou a Deus corretamente. Ele diz assim, versículo de 1 a 5. E, depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E, chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo edificou a sinagoga. Aqui a gente vai fazer uma pausa na história para analisar mais um erro aqui, né? Então, esse centurião, ele tinha um servo que ele gostava muito e estava doente. E o que ele fez foi pedir para anciões judeus irem falar com Jesus para pedir ajuda. Só que aqui a gente vê uma falha desses anciões judeus, né? Porque o que é que eles tentam fazer? Eles tentam forçar Jesus a fazer uma coisa. A gente vê que aqui Jesus, acho que poupou eles de dar uma resposta mais rígida, né? Porque eles vêm colocando esse centurião como digno de algo de Deus.
a gente vê que Jesus não reforça essa colocação deles. Eles colocam que, não, porque ele ama os judeus e ele tirou do próprio bolso para construir aqui o... Oh, me perdi. A sinagoga. Na visão deles, é como se o povo judeu tivesse uma dívida com ele, que Jesus deveria pagar. Tinha uma dívida moral para com ele. Mas nós vemos que isso não é a forma correta de servir a Deus. Querer negociar com Deus. Não, eu faço boas obras e Deus tem que me devolver algo. Tem que me retribuir por isso que eu faço. E a gente vê que essa não era nem a atitude do próprio centurião, que a gente vai ver na sequência. Mas muitas vezes, irmãos, na nossa vida, nós acabamos querendo agir dessa forma para Deus, achando que nós somos merecedores de certas coisas, né? Eu não sei os irmãos, eu em alguns momentos vem aquele pensamento, pô, eu sou azarado, hein? Parece que eu faço as coisas e não dá certo para mim, né? A gente chama de azarado. Mas quando a gente tem esse tipo de pensamento, o que é que nós estamos falando de verdade? Já que a gente não acredita em sorte e azar. Eu acredito em um Deus que controla tudo. Eu estou falando, Deus não está me dando o que eu sou merecedor. Esse é um pensamento que está longe de Deus. Esse é um pensamento que não pode passar pela cabeça do crente. Quando ele tem um pensamento desse, ele está pecando. Amém? E aí nós continuamos aqui a passagem, versículo 6. E foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Enquanto os anciões, que deveriam ser conhecedores da palavra de Deus, tinham uma atitude totalmente errada, a gente vê que esse centurião, que nem judeu era, tinha um conhecimento melhor. O que nos lembra, né, dos exemplos que nós tivemos aqui anteriormente, de pessoas que estavam próximo da palavra de Deus, mas não souberam servir a Deus da maneira correta. Mas aqui a gente vê uma pessoa que não era nem da cultura judaica, mas ele sabia o como agir perante Jesus. Ele sabia que, apesar dele amar os judeus e aparentemente ele ter boas ações para com o povo, ele sabia que ele não era digno de nada que Jesus poderia fazer por ele. E além disso, ele cria no poder que Jesus tinha para fazer. Porque ele diz aqui, não precisa nem vir. Fala que eu sei que ele vai ser curado. É necessário, irmãos,
apesar de qualquer coisa que você possa achar que você faz para Deus, nós precisamos manter a humildade de saber que nós somos pecadores e não somos dignos de nenhum favor de Deus. E nós devemos crer que Deus é capaz de tudo. Versículo 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Irmãos, que honra poder ouvir isso de Jesus, né? Ser chamado de um homem que tinha tanta fé, mais fé do que todos os judeus. Irmãos, isso nos mostra que muitas vezes a pessoa que vai servir a Deus, que mais vai ter fé, que vai adorar com o coração mais puro, não é aquela pessoa que muitas vezes a gente espera. Não foram os anciões e muitas vezes não são as pessoas que crescem dentro da igreja ouvindo da palavra de Deus. E sim de uma pessoa que vem de fora. Uma pessoa que tinha um coração verdadeiramente convertido. A gente vê aqui que esse homem não fez o bem aos judeus e não construiu a sinagoga simplesmente por bem ao povo, mas sim por reconhecer quem é Deus e de que ele realmente era digno dessas coisas. Continuando aqui em Lucas, nós vemos no capítulo 8, versículo 40. Nós vamos ver um outro caso. Versículo 40 diz assim: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Irmãos, aqui nós já vemos outro caso. Primeiro, nós vimos que uma adoração verdadeira pode vir de uma pessoa que nós não esperamos que tenha conhecimento tão profundo. Aqui nós vemos uma pessoa que a gente esperava sim que tivesse um conhecimento da palavra de Deus. Afinal, o cargo desse Jairo era príncipe da sinagoga. A gente deduz que é uma pessoa que tem um conhecimento da palavra de Deus. Mas o que muitas vezes a gente espera de uma pessoa que tem um autoconhecimento e até um cargo elevado, como esse homem tinha, é que ele não ia se humilhar. E aqui fica uma lição
para talvez nós que crescemos dentro de uma igreja, ouvindo da palavra de Deus, e muitas vezes a gente espera que essas pessoas tenham uma postura melhor. Nós precisamos ser humildes perante Deus. Estarmos realmente dispostos a nos humilharmos. Aqui nós vemos que ele se prostrava aos pés de Jesus. Jesus estava andando por ali. E aquele homem que tinha um posto alto estava se prostrando no chão. Deduzo que um chão sujo. Eu não sei os irmãos, mas eu ficaria meio constrangido, desajeitado de me prostrar num chão que eu sei que passa um monte de gente por ali que não vai estar lá a coisa mais limpa do mundo. Fala que a multidão ia apertando ele e ele seguindo e forçando para passar ali. Sempre que eu penso nessa situação, irmãos, eu lembro do metrô. Graças a Deus, hoje eu estou livre desse mal. Não tenho mais que pegar metrô, mas por muitos anos da minha vida eu estava lá no meio daquelas cenas de multidão na Sé, se espremendo para entrar no metrô. Eu era um daqueles perdidos ali. Né? Tinha época que trabalhava perto ali da República e na saída do serviço, à noite, depois de levantar cedo, pegar ônibus já cheio para ir trabalhar, cansado do serviço, lá vou eu caminhar, entrar lá no metrô da República, que é um exemplo de lugar muito sujo, por sinal. E aí você chega, desce a escadaria, e eis que de um lado passa o metrô sentido para eu ir para a minha casa, metrô vazio. Sentido ir para a faculdade, metrô lotado. Para quem conhece um pouco de São Paulo, esse metrô vinha da Barra Funda, parava na República, depois ia passar na Sé e eu seguia a viagem ainda sentido Zona Leste. Então você imagina que era muita gente. Irmãos, é difícil você tomar a atitude de pegar o metrô cheio quando o metrô vazio vai para minha casa. E aqui a gente vê um pouco do esforço que Jairo teve. Você consegue imaginar? Eu era um estudante ferrapado que não tem lá muita escolha, né? Tem que fazer isso. Aqui nós estamos falando de uma pessoa de cargo. Eu não consigo imaginar, por exemplo, os gerentes da empresa que eu trabalhava indo pegar lá o metrô comigo e se espremendo no meio daquela multidão para tentar entrar lá dentro do vagão. Você consegue imaginar o príncipe da sinagoga se espremendo no meio da multidão para pedir um favor de Cristo? Irmãos, e muitas vezes nós estamos nessa situação de nós achamos que nós já somos demais para nos humilharmos perante Deus, para pedir coisas. Esse homem, ele tinha uma filha doente. Ele certamente tinha bens o suficiente para pagar um médico. Mas ele não buscou em médicos. Né? Não fala aqui se já foram médicos e tinham desenganado a filha dele. A gente imagina que teve algum tipo de suporte ali, né? Mas não fala nada disso. Mostra que ele estava confiando em Cristo para curar a filha dele. Ele demonstrou um grande esforço. Será que a gente demonstra um grande esforço em buscar a Deus em nossas vidas?
Será que nós demonstramos humildade, nos humilhamos perante Cristo, implorando pelas misericórdias dele na nossa vida? Ou será que nós nos achamos na posição de fazer sacrifícios como Saul fez, fazermos por nós mesmos as coisas que Deus não pôs para nós, de achar que vou fazer do meu jeito, como os filhos de Arão fizeram? Ninguém mandou eles acenderem incenso nenhum e eles acharam que eles deveriam fazer. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes, como nós agimos perante Deus. E aqui nós seguimos no texto, você pode ver que do versículo 43 ao 48 acontece outra cura, né? Famosa também a passagem, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E aí fica mais uma lição. A gente vê que apesar desse homem ter um cargo alto, ser reconhecido pela multidão, por todos os judeus sabiam quem ele era. Certamente Cristo sabia o cargo que ele tinha ali também. Apesar dele ter se prostrado, apesar dele ter se espremido no meio da multidão, Deus não atendeu, Jesus ali não atendeu ele de imediato. Ocorreu ainda outra cura nesse intervalo, antes que Cristo se virasse para ele, para atender o pedido dele. Mas muitas vezes nós achamos que Deus tem que nos responder de imediato. Irmãos, fica uma lição para a gente aqui também, de que tem o tempo de Deus para ele fazer as coisas. Né? Esse homem aqui poderia ter entrado em desespero, falando: Senhor, minha filha está morrendo e você não me atende. Cristo sabia que ela não ia morrer naqueles minutos. Que ela poderia ser salva ainda em qualquer tempo. Nós precisamos aguardar o tempo de Deus. Mas no versículo 49, Jesus volta para ele, né? Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes de sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e será salva. Aqui fala, né, que o povo diz para Jairo que a filha já estava morta. Será que já estava morta mesmo? Será que não? Vamos aplicar aqui o estudo dos varões e tentar desvendar se era morta literalmente ou se não. O fato é de que Deus sabe melhor do que qualquer homem a situação, o que vai acontecer, o que aconteceu, que qualquer ser humano pode ter. Aqueles homens achavam que a filha daquele homem não tinha salvação. Mas Cristo podia curar. Cristo, Deus, ele sabe de tudo, ele controla tudo e tudo está nas mãos dele. Continuando aqui a passagem, diz: E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele.
sabendo que estava morta. Então, aquelas pessoas duvidaram um pouco da sabedoria de Cristo. Irmãos, nós não podemos duvidar da sabedoria de Deus na nossa vida. Ele sabe melhor que qualquer pessoa o que ele pode fazer, o que ele não pode. E tudo está no controle dele. Mas ele, pondo-os todos de fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Então aqui nós vemos Cristo, mais uma vez, mostrando o grande poder que ele tem para salvar qualquer pessoa de qualquer situação que você possa imaginar. Até de uma situação que ninguém esperava que ele pudesse livrar aquela menina. Um detalhe é que ele não fez na frente da multidão para mostrar a todos o grande poder que ele tinha. Ele fez outras curas na frente da multidão para provar e mostrar quem ele era, que ele era enviado de Deus. Mas aqui nós vemos que ele fez em secreto. E ele diz ainda para que não dissesse para ninguém o que foi que ele fez. Irmãos, existem coisas que Deus faz na nossa vida que ninguém nunca jamais vai saber o como Deus agiu na nossa vida. Das boas ações, das boas coisas que Deus faz para cada um de nós. Mas é importante que nós possamos dar valor a essas coisas. Nós precisamos enxergar as coisas que Deus faz na nossa vida. E nós precisamos ser gratos a Deus por isso. Mostra aqui que eles ficaram maravilhados e ali adoravam a Cristo pela obra que ele fez. Irmãos, nós não podemos esquecer das coisas que Deus tem para nós e da forma em que ele cuida de cada um de nós. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Que nós possamos tomar cuidado em tudo o que nós fazemos, da forma em que nós servimos, adoramos a Deus, que muitas vezes nós podemos achar que nós estamos tão perto da vontade de Deus. Nós podemos parecer que estamos fazendo a vontade de Deus. Nós podemos até muitas vezes estar tentando fazer a vontade de Deus, como usar. Ele estava tentando fazer a vontade de Deus, transportando a arca. Mas nós precisamos tomar cuidado em fazer as coisas da vontade, do jeito que agrada a Deus. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para manter um coração humilde perante Deus. Nós precisamos nos humilhar perante Deus e estarmos dispostos a realmente nos esforçarmos em fazer o que agrada a Deus. Amém?